Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do CCJS em Pauta. Hoje, tratando aqui de meio ambiente, né, na pauta nossa conversa. Hoje eu recebo Rafael Almeida, né, representando aqui a Nordeste Reflore, também o professor Jardel, representando aqui a direção do centro, e o nobre professor Idemário, que também vai enriquecer a tarde de hoje, onde discutiremos aqui alguns temas relacionados ao meio ambiente, principalmente no que se trata ao reflorestamento. Então, antes da gente começar, eu queria pedir a todos que sigam o nosso canal no YouTube, né? Deixe lá o seu like, ative o sininho, para que a gente possa reproduzir mais ainda e chegar mais longe, né, quem sabe, com essas informações. Então, hoje a gente está tratando aqui de uma pauta de suma importância, né, que é um projeto pioneiro que o CCJS está, digamos assim, executando. Hoje tivemos a oportunidade de estar lá no campo, né, conhecendo toda a dinâmica, que é o projeto de reflorestamento, né, de boa parte aqui da nossa área, né, aqui do nosso campo. Então eu queria passar inicialmente a palavra ao professor Jardel, né, para fazer aí as suas ponderações como diretor do centro, e depois, na sequência, a gente abre aí essa conversa, né, para a gente, de certa forma, esclarecer um pouco, né, do que se trata esse projeto de reflorestamento. Seja bem-vindo, professor Jardel. Primeiramente, obrigado pelo convite e agradeço a presença do professor Idemário, meu caríssimo amigo Rafael, que vem aqui nos esclarecer tecnicamente, né, esse avanço importante no CCJS no que tange ao reflorestamento, né? Eu acho que é uma medida inédita, né, que vem aqui a somar ao nosso campus, não somente ao nosso campus, mas também a outras instituições, escolas, IFs, outros campi, né, como de Patos e Pombal, que já se manifestaram interesse. Então, nós teremos aqui 12 hectares, professor Idemário, né, de mata nativa, onde teremos uma riqueza, um bioma, né, muito importante de pesquisa, de ensino e de extensão. E foi um projeto que começou lá em 2022, né? Então, Rafael entrou em contato conosco, devendo a necessidade, houve um estudo, onde houve todo um procedimento administrativo, as unidades, tanto a OAD quanto a OACC, foram devidamente ouvidas, concordaram, subiu ao CONSAD, o CONSAD deu um parecer positivo, foi a Campina Grande, né, passou pela Procuradoria, Reitoria, o Pleno, o colegiado Pleno também analisou a situação e foi aprovado. Então, assim, houve todo um trâmite administrativo para que esse projeto fosse hoje tornasse uma realidade. Então, assim, nós estamos abraçando, estamos também bastante, podemos dizer assim, felizes e contentes com esse novo incorporamento ao nosso campus, né? Embora seja um campo de ciências jurídicas sociais, mas o meio ambiente ele permeia, né, por vários ricões dos saberes, né? Seja na área tecnológica, na área de ciências sociais, enfim. E eu, sem dúvida, vai ser um cinturão verde, né, que vai estar aqui disposto. E diga-se de passagem, professor Idemar, professor Enéas, sem nenhum custo para a universidade. Né? Então, eu acho que Rafael aqui vai explicar muito bem para a gente, né, Rafael, como é que todo o procedimento. E eu acho que essa parceria pública-privada, professor Idemar, que você ensina muito bem em direito administrativo, se torna importante porque nós precisamos de um momento como este, de um local como este, a cidade de Sousa e circunvizinhas, né, 12 hectares, né, de florestas nativas, de floresta nativa, melhor dizendo, vai trazer um ganho muito importante de enriquecimento, não só de conforto térmico, não somente de uma questão de desenvolvimento do próprio bioma em si, mas também do caráter científico e acadêmico que a gente vai passar a ter, né, com mais ênfase nesses próximos anos. Então, como diretor, né, mas essa conquista desse momento tão especial, né, que eu estou deixando a direção, né, depois de 8 anos à frente desse centro, e essa conquista vem sendo galgada há algum tempo. E agora, como já disse, finaliza, mas também com esperança de que não fique por isso. Que esse reflorestamento, né, tome uma desenvoltura ao longo do tempo, enriqueça a região, né, e torne-se uma fonte de pesquisa inesgotável, como é o meio ambiente, no sentido de dizer de vida, no sentido de dizer de riqueza, né, que nós, seres humanos, nós temos a grande missão de preservá-la. Perfeito. Professor Idemário. Professor Enéas, professor Jardel.
Qual seria, na sua visão, né, um projeto pioneiro como esse, de uma envergadura, né, de uma importância socioambiental, né, aqui para a nossa região? Qual o papel social de um projeto desse? Quando esse projeto chegou em minhas mãos, que eu pude orientar e estabelecer o parecer, me deu uma alegria muito grande porque me estabelecia um coroamento daquilo que eu vinha fazendo, falando sobre o método administrativo ou o código administrativo, que é o projeto pessoal que eu tenho, que eu estou lançando para todo o Brasil. E eu compreendo que é preciso a gente sair da questão da sala de aula, das questões teóricas e invadir as questões práticas. Quando você chega em Souza, que está instalada a Universidade Federal de Campina Grande, o CCJS, o que a gente encontra aqui é uma BR-230 que está uma pedra seca, muito quente, os alunos descem do seu transporte, muitas vezes com quase 50 graus. Então era preciso que realmente a gestão pública tivesse essa sensibilidade, e teve, de levar para uma área, de criar em 12 hectares e plantar em 12 hectares 13 mil árvores, né? Mais ou menos 13 mil árvores, e todas elas com uma variedade enorme, e isso nos dá uma alegria, uma satisfação. Eu estava viajando, o Jardel me ligou sobre esse dia de hoje, e eu disse, eu tenho que estar presente, porque de fato nós acompanhamos o processo, demos um parecer, e não queira saber o quanto nós vamos interligar a ciência. A ciência vai ser interligada, porque se a gente imaginar que o meio ambiente que foi danificado, e essa empresa vem aqui para reflorestar, com esse projeto de reflorestamento. Então eu já olho assim, nascendo o direito civil, também tem o direito administrativo na questão dos danos. Mas do outro lado tem os impactos que as outras disciplinas do direito vão estar presentes, vão estar funcionando, o meio ambiente, a fauna, a flora e todos os elementos que compõem esse meio ambiente, e vai nos permitir, eu estava dizendo há pouco, conversando lá na área que nós estávamos já fazendo a nossa primeira conversa, nosso primeiro bate-papo, visualizando, né? E visualizando o ambiente onde seria instalado, onde será plantado essas árvores. São 17 espécies que vão ser plantadas, entre elas o angico, o pereiro, o juazeiro, né? O jucá. Então são espécies importantíssimas, e eu dizia que naquele instante que nós estávamos ali, nós estávamos fazendo um projeto também para o homem do campo, para alimentar, no âmbito jurídico, alimentar com a questão previdenciária. Porque se há uma coisa que o juiz fica perguntando é se o homem do campo conhece realmente o seu ofício. E conhecer o ofício é saber que árvore ele se escora, como é que ele faz um cabo de uma enxada, como é que ele faz um cabo da roçadeira, como é que ele realiza o trato com o solo, porque tudo isso são elementos que nos condiz e nos assegura a condição, eu diria assim, a pré-compreensão do que é ser agricultor. Porque muitas vezes o agricultor está no rosto, está nas rugas, o meu está no DNA da roça. Muito bem. Perfeito, professor. Rafael, como egresso, né, da UFCG, exato, lá do curso de Engenharia Florestal, né, primeiro dizer que fazer esse registro, né, que Rafael é egresso, né, do curso de Engenharia Florestal. É prato da casa, né? Isso. E isso teve um papel fundamental, né, Rafael? Eu queria que você falasse um pouco disso, como iniciou, né, a ideia desse projeto. Eu lembro que quando você esteve aqui a primeira vez, né, você relatava justamente esse seu anseio enquanto egresso da UFCG para dar uma contribuição, né, digamos assim, uma contrapartida, principalmente no que diz respeito a essa questão do reflorestamento. Eu queria que você destacasse um pouco como surgiu essa ideia, né, e como é que você chega aqui ao CCJS como a escolha, né, desse espaço aqui que a gente dispõe hoje. Obrigado, professor. Agradeço aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse assunto. Como você bem disse, eu me formei em 2016 lá na UFCG de Patos, em Engenharia Florestal. E a partir daí comecei a trabalhar no campo, né, em outros projetos, fazendo estudos. E há uns 6 anos atrás, mais ou menos, a gente começou a trabalhar com reposição, né? Reflorestamento, recuperação de áreas degradadas. E em 2022 a gente foi contratado por uma empresa
que tinha feito uma supressão vegetal para a implantação de uma linha de transmissão de energia, onde o IBAMA era o órgão ambiental responsável e que obrigava essa empresa a recompor parte da vegetação que ela suprimiu. No caso desse projeto, como era um projeto que interligava mais de um estado, por isso foi de fiscalização do IBAMA, certo? E a partir desse momento surgiu a demanda da gente conseguir prospectar uma nova área na Paraíba para atender esse quantitativo de 12 hectares que tinha de saldo restante para a gente enquadrar no projeto. E aí, como egresso da UFCG, a gente tinha essa visão de querer trazer para a universidade, né, esse projeto para favorecer os alunos, né, assim como eu já fui aluno e assim como eu recebo alunos da universidade, não só da UFCG, mas de outras instituições, para visitar nossas áreas. Até o momento o pessoal às vezes deslocava de Patos, de Pombal, ia até Açu, no Rio Grande do Norte, ou em outro local que a gente tinha algum projeto de recuperação, para visitar nossas áreas e ter uma aula de campo em um local como esse, porque até então não existia na universidade, na UFCG, em nenhum campus da universidade, em nenhuma área aqui dentro da Paraíba de fácil acesso, que os alunos conseguissem ter esse olhar fora da sala de aula, né? Hoje em dia, essa questão da prática, principalmente eu como engenheiro florestal, como outras áreas voltadas ao meio ambiente, se não tiver a prática de campo, muito pouco se aprende. Então, assim, eu digo isso por egresso, né? Que realmente no dia a dia do trabalho de consultoria ambiental, de estudos, de trabalhar no campo, foi que eu fui adquirindo muito conhecimento. E aí surgiu essa oportunidade da gente favorecer com que esse projeto chegasse ao UFCG. E vocês sabem que a gente procurou 2022, veio caminhando a passos lentos, né, durante toda essa burocracia, mas graças a Deus o projeto saiu e a gente está aí começando com essa implantação do projeto, fazendo todo o cercamento para o isolamento da área e vamos começar a fazer o plantio, né, para aproveitar o máximo do período chuvoso e, se Deus quiser, colocar essa área aqui como uma área de excelência, né, da área de estudo que vai favorecer muito os alunos dos outros campos. Perfeito. Rafael, a gente pode, diante dessas suas considerações iniciais, né, a gente pode então entender que é um projeto multicamp, né? Isso. É um projeto que ele não vai só beneficiar localmente, mas ele terá também um impacto, né, em toda a região, por que não dizer no estado do Nordeste, enfim. Exato. Então, não são 15 mudas, são 15 mil mudas, né, que vão ser implantadas nessa área, para que quem está em casa nos escutando, só para a gente ter uma ideia do tamanho dessa área, ou seja, se a gente imaginar que um campo de futebol aí tem em torno aí de 1 hectare, então são 12 campos de futebol, né? Para, digamos assim, instalar essas mudas. E a ideia inicialmente é que após instalada a gente vai ter todo um acompanhamento, né, ao longo desses próximos 2 anos, para fazer com que a gente retome, né, todo o bioma. E aí eu queria entender mais um pouco, né, fazer com que a gente começasse aqui o debate. Quem é que está diretamente envolvido com o projeto, né, além aqui do CCJS, né, e os campi de Patos e Pombal? Certo. A empresa detentora da licença, né, que fez a implantação da linha de transmissão, que é a Geovand Sanguinetti, uma empresa de transmissão de energia, hoje com seus ativos pela Argo, né, é uma empresa que está no Nordeste como um todo, implementando linhas de transmissões, complexos eólicos, né, voltado a essa parte de distribuição de energia. E devido às supressões que são ocasionadas, né, os desmatamentos que são realizados para a implantação dessas linhas, surgem as necessidades de reflorestamento, e foi a partir daí que a gente surgiu como empresa executora, né? Outro fator que é interessante a gente falar, por que a escolha aqui do campus de Souza, né? A gente iniciou pelo campus de Patos, por ser um egresso de lá, até pela sede da empresa ser em Patos, para favorecer e facilitar o nosso dia a dia, né, de acompanhamento.
porém o campus não tinha uma área tão grande para recuperação. Tinham áreas isoladas de 2, 3 hectares, e aí a gente não conseguiu. E aí a gente partiu para Pombal. Lá na fazenda de Pombal também não existia essa quantidade de hectares necessárias para atender o projeto. Foi quando a gente viu que aqui no campus de Souza tinha uma área de muito grande, né, bem extensa, com pouca vegetação. E a gente começou a procurar vocês, conversar sobre esse projeto e viu que existia essa oportunidade de a gente conseguir realmente fazer a instalação desse projeto aqui. Então, hoje, basicamente, tem a empresa responsável, né, detentora do licenciamento, que executou realmente a implantação da linha de transmissão, que é a Giovanni Sanguinetti. Temos nós como empresa executora, né, a Nordeste Reflore, e tem o CCJS como local escolhido, como instituição fornecedora da área para a gente conseguir fazer a implementação do projeto. Tranquilo. Professor Jardel, como gestor, né, eu que estou aí há praticamente 4 anos ao seu lado aí à frente aqui da gestão do CCJS, a gente sabe das dificuldades que enfrentamos, né, principalmente quando a gente parte para um projeto como esse, né, tem toda uma parte burocrática e não é à toa que, né, se passaram aí quase 2 anos, né, em análise, até chegar à assinatura do termo de cooperação. E a gente sabe que o serviço público ele tem seu tempo, né? Então, não é só uma questão que muitas pessoas acham do excesso de zelo, mas digamos assim, o cuidado, né, com todo o ato administrativo. Então, do ponto de vista, digamos assim, do direito, né, a gente sabe que existe hoje um Código Florestal, né, brasileiro, e nós aqui, CCJS, nós somos propriedade rural, ainda somos propriedade rural, né? E como tal, a gente sabe que pelo Código, se eu estiver errado, Rafael, você me corrige, mas pelo Código brasileiro, Código Florestal, nós temos que ter aí pelo menos 20%, né, da área digamos assim, de reserva legal. Né? Exato. E aí nós estamos falando aqui de uma área de 12 hectares, o que representa 10% da área aqui da área total, né? Que vai ser praticamente com mata ciliar, o que é mais importante ainda, né? Ou seja, um APP, uma área de proteção permanente. Então, assim, do ponto de vista jurídico, qual a importância disso? Porque se nós precisamos pelo menos de 20%, nós já vamos conseguir, né, a um custo zero para a universidade, contemplar aí, né, cerca de 10% dessa exigência legal. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa relação com o direito, né, e o que você CCJS se enquadrando nessa legislação. Né? Sem dúvida, você tocou em 2 pontos muito importantes. Né? O primeiro ponto é com relação à questão administrativa jurídica. Né? Como eu falei disso na minha fala, houve todo um procedimento administrativo que nós nos apoiamos, né, juntamente com as instituições envolvidas. E outro ponto importante é com relação ao custo para a universidade, que foi 0. Ou seja, a empresa executora, né, ela vai ser responsável por cerca de 2 anos, com cercamento, com cuidado. Inclusive gera empregos para a região, contratações de trabalhadores para manter essa área, né? E após esse período é que vai passar para a universidade, né? Essas questões dessas concessões, a gente ter não somente uma área de proteção, mas vamos ter também área de reserva legal. Ou seja, vamos ter 2 pontos muito importantes. Uma área de reserva legal, não é isso, meu caro colega? E uma área também de proteção permanente, né? Ou seja, 2 pontos em um só. Né? Então, assim, a vastidão de conhecimento que vai existir nessa área, para que possamos vislumbrar mais pesquisas e extensões, etc., é imensurável. Né? E do ponto de vista jurídico, né, eu acho que os nossos alunos do direito, especificamente, já que eu sou professor de direito, e eu tenho também um doutorado em recursos naturais, né, e a gente sempre estuda a parte de gestão ambiental, o momento muito importante que a gente tem que vislumbrar para os nossos alunos é o conhecimento da legislação ambiental. Né? Não só nos livros, não só na lei, mas também na prática. E o nosso aluno ele vai ter como chegar, entender o que é uma reserva legal,
né? O entender a importância de uma mata ciliada, uma mata nativa, né? De uma área permanente de proteção. Então, assim, aquilo que a gente observa em livros, os nossos alunos vão ter um ganho prático. E isso vai fazer um diferencial muito grande no exercício da profissão, quem quiser se especializar nessa área. Não é verdade, professor Demário? Sim, eu compreendo que nós já avançamos muito com um projeto desse porte, um reflorestamento que vai atender a toda a comunidade acadêmica, porque nós temos um espaço aqui, uma fazenda muito grande, um espaço muito bacana, e eu quero dizer que a ideia de congregar com todos os estudantes da universidade, do CCJS, do curso de Direito, do curso de Serviço Social, do curso de Administração, de Ciências Contábeis e amanhã de Psicologia, exatamente. Nós pudemos ter esse contato mais próximo, mais de perto, levando todos os estudantes a conhecerem esse espaço que está sendo plantado, está sendo cuidado, está sendo, digamos assim, reflorestado. E esse estudante vai ter, digamos assim, o poder colocar o pé no chão, sentir a terra, e isso é uma experiência que se leva para a vida inteira. Você ter como constatar, como vivenciar, eu acho que a vivência é a experiência maior que a gente pode ter, é quando você vive isso na prática, e o aluno vai pisar o solo onde está sendo feito o reflorestamento, com certeza ele vai levar isso para a vida. O grande problema que nós temos hoje, Rafael, nas cidades, tem sido exatamente a questão do cuidar das plantas. As cidades estão com plantas tão curtas, tão pequenas, tão rasteiras. Mal podadas, né? Mal podadas e tão rasteiras que não servem nem como um galho de sombra. É preciso que a cidade também tenha esse conforto térmico e possa absorver essa ideia. Eu acho que o nosso aluno saindo daqui com essa experiência, com essa vivência, com esse contato mais próximo, ele vai poder democratizar não só o reflorestamento, mas como arborizar as cidades onde vão pisar. Isso é uma proposta que deve ser levada em forma de conhecimento, de formação educacional e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade de vida da população urbana. A consciência é algo assim de extrema importância, né? Eu acho que um projeto como esse ele traz esse despertar da consciência do nosso alunado, né? De toda a comunidade acadêmica, e vai de certa forma mostrando para essa comunidade que o CCJS ele se preocupa com a sustentabilidade, né? Então quando você esteve aqui, Rafael, na época, né? A gente abraçou o projeto, né? Tanto eu como o professor Jardel que estivemos ali lhe recebendo naquele momento, né? A gente não pensou duas vezes antes de correr atrás e tentar viabilizar isso, porque o impacto social de um projeto dessa envergadura, como você mesmo falou, né? Do pioneirismo de um projeto como esse, eu queria até depois que você falasse um pouco, se você tem algum conhecimento acerca de outro projeto semelhante na região, né, até para quem está em casa entender, né, até onde vai esse pioneirismo desse projeto, do CCJS, da UFCG, né, em buscar isso. Então, assim, esse seria um ponto que eu queria que você falasse, e mais tecnicamente também, aproveitando, né, dizer como é que vai ocorrer essa questão desde o plantio, né, do cercamento da área, do plantio e o acompanhamento. Como é que isso vai acontecer ao longo dos próximos anos? Certo, tranquilo. Então, assim, com relação ao pioneirismo, existem diversos projetos de reflorestamento, né, não só aqui no estado da Paraíba, mas como no Nordeste como um todo, porque a prática da supressão vegetal é uma prática comum, né, para a implantação de complexos solares, complexos eólicos, linhas de transmissões, entre outros tipos de projetos que são necessários realizar a supressão vegetal da caatinga, né, da vegetação do nosso bioma. Porém, em muitos casos, principalmente nesses complexos eólicos ou solares, quando essa recomposição ela é feita de forma de fiscalização estadual, há um projeto que geralmente não escolhido uma área que está totalmente degradada,
e feita aquela recomposição. São escolhidos áreas no entorno daquele local e são implantados em clareiras, né? A vegetação de caatinga, para quem já tem o conhecimento, sabe que por si só é normal, é comum encontrar clareiras, né, entre a vegetação. E muitos desses projetos são feitos, implantados nessas clareiras. Ou seja, não é pegado uma área que está totalmente degradada, ou seja, não é pegado 12 hectares sem vegetação e recuperado aqueles 12 hectares. Às vezes é pegado uma área maior. Quando a gente fala também de recomposição de forma fiscalizada pelo órgão estadual, o órgão estadual ele obriga muito a questão da quantidade de mudas que vai ser recuperada. Você pode plantar 5.000 mudas em, vamos dizer, em 5 hectares, como pode plantar 5.000 mudas em 10 hectares. Porém, o IBAMA ele é bastante rígido nessa questão da quantidade de hectares. Entendi. Ou seja, ele obriga que seja uma área realmente degradada e que você possa recuperar aquela área que está ali de forma degradada para que ela volte a ser como era antigamente. Então, existe um pouco dessa diferença quando é uma recomposição, uma reposição fiscalizada pelo órgão estadual ou uma reposição fiscalizada pelo órgão federal, no caso do IBAMA, certo? Com relação à execução do projeto de reposição, né, como vocês viram, a gente teve que começar por essa parte de cercamento para evitar a entrada de animais bovinos, né, principais ali da região, na área, para evitar a compactação do solo, a alimentação pelas próprias mudas que vão ser plantadas, né? Então a gente teve todo esse trabalho que já vem demorando e que vai demorar um pouco desse processo de cercamento. Posteriormente, o cercamento, a gente vai fazer o coveamento, que seria o berço, né, daquelas plantas que vão chegar e que vão ser instaladas no local. Após o coveamento, a gente vai realizar o plantio dessas mudas nativas, né, de espécies, como o próprio professor Demário falou. A gente traz de início uma diversidade grande para tentar favorecer com que exista realmente uma diversidade daquela área, sabendo que existem espécies que são mais sensíveis, né? Como as espécies secundárias, clímax, que muitas vezes precisam de uma sombra, um pouco mais de cuidado. Porém, como a gente tem um curto prazo, a gente acaba tendo que trazer uma diversidade maior logo de início, tentando fazer o máximo para que aquelas plantas elas consigam sobreviver. Porém, a gente tem sempre essa divisão de espécies pioneiras, que são jurema, marmeleiro, catingueira, aquelas espécies que iniciam o processo de recomposição de forma natural. E existem aquelas espécies secundárias, como o angico, a aroeira, a imburana, o juazeiro, que aparecem de forma tardia. Mas a gente vai realizar o plantio de todas essas espécies de uma vez, fazendo toda a manutenção da área, né? Coroamento, roçada, irrigação, adubação, tutoramento, durante todo o ano, né? Esse é um diferencial que eu gosto sempre de citar da empresa da gente, que a gente mantém toda a equipe de campo durante o ano todo. A gente não trabalha só com plantio no período chuvoso e só com irrigação no período seco. A gente mantém a equipe para dar uma qualidade e favorecer a menor taxa de mortalidade possível nesses projetos. Tranquilo. Rafael, aproveitando aí a sua deixa, eu queria saber de você assim, do ponto de vista técnico, qual o impacto técnico, né, de cerca de 15.000 mudas nessa área? O que é que isso afeta em termos do microclima, bioma, né? do bioma, ou seja, isso traz benefícios além do campus, além dessa área? Sim, traz vários benefícios, né? Como vocês falaram, a questão da arborização urbana hoje em dia é um fator complicado, né? Porque as nossas cidades existem pouca arborização, né? A gente tem graças a Deus, um estado favorecido. Nossa capital, João Pessoa, é uma das capitais mais faladas porque é bem arborizada, né? Então, isso favorece o clima. E existem vários estudos que embaixo de uma árvore o clima é outro, né? Você fora a pleno sol, você está ali num sol a 40, 50 graus, você embaixo de uma árvore você está num clima de 25, 30 graus. Então, assim, além de favorecer essa questão do clima, né, a gente, como o professor Jardel falou, a gente está ali, escolher uma área que está próximo de um dreno, né, que é um curso d'água que passa lá no final da fazenda aqui da universidade,
onde a gente está recuperando aquela mata ciliar, né, que vai favorecer essa recomposição da área de preservação permanente, né, e também favorecendo uma parte da reserva legal, que, como você mesmo falou, 20% de cada imóvel rural tem que ter essa reserva com vegetação nativa, né? Então, assim, tem vários ganhos na implementação desse projeto, né? Seja na questão do microclima, a questão da fauna é um fator muito importante. Isso vem sendo um item muito citado, né? Até em estudos que já passaram no Fantástico, exemplo, que recomposição ele não pode ser só falado da vegetação. A recomposição natural ela tem que ser da fauna e da flora. Se só recompõe a flora e a fauna não está junto, a gente não tem um ganho como deveria ser. Isso foi feito um estudo, acho que lá na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde fizeram uma recomposição há mais de 50 anos e existiam espécies nativas que hoje em dia não encontravam mais, que recompor, né, reapareceu, na verdade, na vegetação. Porém, os animais que faziam o repovoamento de forma natural, eles estavam desaparecendo. E a gente sabe que aqui no Nordeste, essa questão da caça é um fator complicado, né? O pessoal ainda vem caçando muito os nossos animais. E essa recomposição, esse processo de reflorestamento, ele faz com que os animais comecem a aparecer. Principalmente numa área grande como essa, porque a gente vai ter ali um local onde tem locais que são alagados, então vai começar a aparecer a fauna aquática. Então, assim, os próprios pássaros começam a favorecer essa questão do repovoamento de forma natural. Então, isso é muito importante e vai gerar, eu acho, grande expectativa para todo mundo. É um berço, né? Isso. Exatamente. Sem falar também que a gente vai estar ali, né, nas margens do eixo norte da transposição do Rio São Francisco. Então, por si só, eu entendo que por ali passar, né, essa transposição, a exigência pela recomposição dessas matas ciliares, elas tendem, num futuro próximo, né, a serem maiores. E o CCJS ele dá um passo muito largo, né, nesse sentido, viu, professor Idemário? Para atender, né, a legislação, para atender, né, digamos assim, as exigências legais, como uma área rural, né, para, de certa forma, a gente tentar avançar nesse sentido, né? E aí, não só como uma ação ambiental, eu vejo isso, professor Idemário, como uma ação jurídico-social, né? Como a gente falava no início do nosso bate-papo, né, sobre a importância, né, dessas questões legais que estão em torno também dessas questões ambientais. Eu acho, professor Enéas, um ponto muito importante que precisa ser evidenciado é que não ficar restrito somente ao nosso campus, né? Nós vamos ter as visitas de outros campi, de escolas, né? Escolas aqui estaduais, municipais, IFs, né? E de estudiosos de vários rincões, né? Que queiram vir fazer, evidentemente, esse estudo aqui. Então, uma sala de aula ao ar livre, né? Exatamente. Esse cinturão verde que está sendo realizado em nosso campus aqui, inédito, né? Embora nosso amigo acabou de falar que existem outros momentos, mas objetivando aqui, analisando aqui, eu não vejo num raio aqui de 200 quilômetros, 300 quilômetros, qualquer coisa nesse sentido. Numa área pública, exata, né? Pública com 12 hectares, com 12 nesse hectares sentido. Para fazer isso. Geralmente vai em áreas privadas. Nós somos privilegiados, né, de termos isso aqui hoje. Inclusive, eu agradeço o empenho, né, de todos os envolvidos nesse momento. É claro, como você disse, é custoso, o tempo da ação pública tem o tempo dela, a gente sabe, mas também esse cuidado que a gente tem é para que tudo ocorra muito bem. E lá na frente possamos colher os frutos, né, de uma forma bastante sábia e serena. Isso. Já estamos caminhando para a reta final. O tempo voa, mas eu vou passar a palavra depois, professor. Lembrar para o pessoal, né, seguir o nosso canal, CCJS TV, lá no YouTube, ativar lá o sininho, né, dar o seu like para nos ajudar aí a cada dia, né, levar essas informações para fora dos muros da universidade. Professor Idemário, fique à vontade. Eu queria dizer que a universidade ganha muito, o CCJS ganha demais. É um presente assim de grande valor, de grande importância, mas não fica distrito a fazenda da UFCG, a fazenda do CCJS.
ela vai além muros. Eu diria que vai para a cidade de Souza como um todo receber esse presente, esse clima, esse pulmão verde, que é muito importante para Souza. Eu até comentava aqui com o Ricardo, que é o nosso jornalista, e dizia da importância que Souza tinha que divulgar, que Souza tinha que comemorar, para que nós também tivéssemos uma segurança maior nesse ambiente que está sendo plantado, sendo feitas essas mudas, aonde está sendo feito esse berço, e que nós tivéssemos uma proteção da segurança pública, para que toda Souza tivesse o cuidado como se fosse a sua própria casa, a extensão de sua casa, pelo verde, pela respiração, por esse pulmão verde que está, digamos assim, a abraçar a toda a cidade de Souza. Muito bem. Ok. A gente caminha para o nosso encerramento e antes eu vou passar a palavra, obviamente, para todos, né, destacar que dentro de todo esse conjunto de ações, né, que vão ser desenvolvidas, né, a possibilidade de projetos de pesquisa e extensão, que ficou bem destacada aqui, né, a visita de campo dos cursos de engenharia florestal, de ciências biológicas, né, e da própria agronomia. Nós sabemos que Souza hoje desponta, né, com grandes perspectivas nessa área, principalmente da agronomia, da engenharia florestal, não só pela questão da transposição. A transposição ela vai impulsionar mais ainda, né, uma vez que nós temos aqui grandes áreas férteis, grandes áreas planas, né, propícias à prática da irrigação, enfim. E isso, de certa forma, ele complementa. As ações, né, elas são complementares. E é importante também que se diga, né, do próprio processo de conscientização, e é isso que a gente está tentando fazer aqui também, um processo de conscientização da comunidade local, né, da comunidade do entorno, no sentido de preservar, né, essa área. Obviamente, a gente sabe que daqui a 2 anos, quando o projeto, digamos assim, encerrar o seu ciclo, a gente espera que essa área ela não tenha nenhuma ação antrópica, ou seja, não há nenhuma intervenção humana ali, a não ser, né, trilhas que possam permitir o acesso de estudantes, pesquisadores ou coisas do tipo. E a nossa ideia também é que, posteriormente, a gente utilize também de outros canais de comunicação para conscientizar a população, né, em torno da preservação. Não há preservação se não há essa consciência. De nada adianta uma ação, né, como essa, um projeto dessa envergadura, se não há uma consciência começando pela própria casa, né, pela própria casa da gente. Então, Rafael, eu queria, né, passar aí para você iniciar suas considerações finais, depois eu vou passar para o professor Jardel e na sequência o professor Idemário faz o fechamento aqui da nossa conversa. A gente sempre diz que 30 minutos a gente acha muita coisa, mas passa voando, né? É verdade. E eu queria que você fizesse as suas considerações, né, e deixasse aí a sua mensagem em torno, né, de consciência desse chamado. Só agradecer, né, o momento aqui, a oportunidade, né, dizer que a gente como empresa está de portas abertas para ajudar no que possível, né. Isso era um sonho que a gente vinha tentando realizar e trazer para mais próximo, né. Realmente não tem muitos locais de fácil acesso, né. Um dos fatores primordiais aqui nesse projeto daqui é também o fácil acesso à área, né. Isso vai ajudar bastante na visitação, né, das escolas, das instituições, e dizer que assim como a casa, né, como a gente falou, o meio ambiente, esse projeto ele também a gente tem que cuidar, né? Tem que cuidar. A gente tem esses 2 anos e meio aí para estar executando a manutenção, cuidando da área, e posteriormente a gente vai precisar da comunidade acadêmica, da instituição, da população em si engajada em continuar nessa preservação, né? E que isso abra os olhos para a gente começar a preservar cada vez mais, né? E porque a gente já está começando a ver essa questão da mudança climática, né, atingindo mais de perto, e isso tem influência diretamente. Então, só agradecer realmente a oportunidade e vamos estar aí aqui próximo sempre que precisar. Eu acho que isso aqui é um momento muito importante, né, onde vamos congregar o que chamamos não somente de consciência, mas também sensibilidade ambiental.
que não adianta a gente ter a consciência se a gente não está sensível a mudar, né, essa situação do meio ambiente que a gente se encontra hoje, em vários aspectos. E nesse momento eu peço até esse espaço, professor Enéas, para convidar professores, técnicos, alunos ou pesquisadores de outras instituições para que tragam seus projetos para aqui, para o CCJS, para esse momento aqui do nosso reflorestamento, e possamos juntos construir um centro cada vez mais sustentável, de respeito ao meio ambiente, dignidade ambiental, né? Eu acho que essa consciência e sensibilidade precisa ser construída, não somente para todos nós, mas as novas gerações, né, que estão por vir. Então, eu acho que nós aqui e todos que estão envolvidos nesse projeto têm consciência disso, mas precisamos também da sensibilidade das pessoas para que nós possamos o agir. Que não adianta nós termos a vontade de entender o problema... Ficar só no discurso, né? Ficar no discurso e não agir. Então, por isso que esses projetos, essas vindas, essas discussões, elas se tornam muito importantes. E a universidade é isso. Eu sempre digo, a universidade tem que ter muro, não. O negócio de muros universitários, na minha opinião, devia ser palavra proibida. A universidade não precisa de muros. Temos que ter a universidade aberta. E esse reflorestamento traz um exemplo clássico. É o momento que os pesquisadores, né, e todos aqueles envolvidos na causa ambiental vão ter para que possam desenvolver seus trabalhos, suas pesquisas, suas dissertações de mestrado, tese de doutorado, artigos científicos, né, possam trazer essa nova geração para que eles possam conhecer. Eu vi uma matéria bem interessante que algumas crianças achavam que o leite vinha dentro da caixinha, que não sabia que o leite vinha da vaca. Né? Ou seja, o leite, eles achavam que ele era produzido de forma artificial, colocado na caixinha e pronto. Não sabia que o leite vinha da vaca. Então, isso é uma falta de consciência do que é natural, de onde vem. E isso não precisa ser muito distante, não, professor Enéas. Aqui, às vezes, nós mesmos aqui perdemos esse contato com o nosso meio ambiente. Então, cabe a nós resgatar, né, esse processo que o professor Idemário bem disse aqui, né? Resgatar e entender as várias facetas. E esses 5 cursos que compõem hoje o CCJS, né, e outros que virão, bem como de outras instituições, possam engrandecer cada vez mais esse projeto. Professor Idemário. Pois é, eu espero que o CCJS abrace não só a ideia, mas a convivência. A continuidade. A continuidade com o reflorestamento. Que faça essa visitação e faça em grupos, faça toda a universidade sentindo professores, alunos, servidores, e possam compreender que nós estamos mudando a história do CCJS, mas estamos mudando a história de uma cidade. Uma cidade que é muito quente, que precisa realmente de uma arborização, uma cidade que precisa desse apoio ecológico, desse apoio do meio ambiente, e possamos fazer com que toda a sociedade compreenda da importância do projeto para a universidade e para a população. Muito bem. Ok. Senhores, muito obrigado. Eu agradeço a participação de todos. Nosso tempo é um pouquinho curto, mas excelente. Outras oportunidades a gente né, pode marcar para fazer uma reavaliação, né, do acompanhamento do projeto. Eu acho que isso é importante. Logo a gente já está conversando aqui sobre isso. E queria dizer que o meio ambiente ele começa por onde a gente pisa. Né? E mais do que oportuno dizer que o CCJS, né, ele está garantindo com ação como essa, né, que as futuras gerações possam desfrutar, né, dos benefícios de ações ambientais como essas. Então, é um prazer para todos nós, né, em nome da gestão do CCJS, dizer que estamos de portas abertas, Rafael, para fazer com que essa parceria ela continue, né, e que a gente possa colher bons frutos e dar, né, digamos assim, à nossa comunidade acadêmica e à comunidade externa, né, esse retorno que ela espera do serviço público. Então, são com essas palavras finais que eu queria encerrar o nosso episódio de hoje e dizer que sigam o nosso, né, canal no YouTube, ative lá o sininho, né, deixe seu like e nos veremos no próximo episódio.